Noticiário do Fogão na ESPN para esse jogo contra o Atlético de Madrid. Essa decisão na fase de grupos que vale a vaga nas oitavas de final para enfrentar aí o primeiro ou o segundo colocado do pote A. Botafogo treinando e provavelmente com a mesma escalação do jogo contra o PSG. Pau a pau, cara a cara, 11 contra 11 de Botafogo contra o Atlético de Madrid. E análise tática do time do Atlético de Madrid para saber pontos fortes e fracos do adversário de logo mais. E o zagueiro Jair, que segundo informações da mídia espanhola do site Bernabéu Digital, teria proposta de sondagem, né, ou pelo menos estaria sendo observado pelo Real Madrid. Está valorizadíssimo depois de uma grande atuação contra o PSG. Isso muito mais agora, mas antes curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Bora pro vídeo, depois a gente conversa. Flamengo com 2 vitórias, assim como o Botafogo. O Botafogo se prepara para enfrentar o Atlético de Madrid na terceira rodada, depois da grande vitória sobre o Paris Saint-Germain. E o André Linares chega agora no nosso Sport Center trazendo as informações do Fogão. Aqui na Califórnia, sábado de treinamento para o Botafogo, fechado para a imprensa, o técnico Renato Paiva preparando a equipe para na segunda-feira enfrentar o Atlético de Madrid na última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Depois da grande vitória em cima do PSG, talvez um dos pontos que o treinador do Botafogo precise levar em conta seja a condição física dos jogadores para definir qual será a equipe titular nessa partida. Quem estava feliz da vida depois da vitória sobre a equipe francesa foi John Textor, presidente da SAF do Botafogo. Vamos ver o depoimento dele na Botafogo House. Question by the European press yesterday. And they asked me, was beating PSG the greatest victory in the history of your club? And I laughed. I said, you don't know. You don't know the most traditional. You don't know the glorioso. That was just one game against a European team. I said, no, the most important trophy in the history of our club is Copa Libertadores. O Botafogo vai se classificar como o primeiro do grupo, até mesmo com um empate. Em caso de derrota por não mais do que 2 gols, avançaria para as oitavas de final como segundo do grupo. Por isso, do lado do Atlético de Madrid, a preocupação não apenas em vencer, mas anotar muitas vezes. Quem falou sobre isso foi Julián Álvares. Ganamos, hicimos un gran partido y después el resultado no nos favoreció. Tenemos que hacer varios goles, así que nada, pensando ya en eso, depende de nosotros. Bueno, tenemos que hacer un gran partido, que salga casi todas las cosas bien, intentar hacer las situaciones que tengamos, meterlas para bueno, hacer los goles que necesitamos. Botafogo e Atlético de Madrid fazendo um treinamento na manhã de domingo aqui na Califórnia. Depois também entrevistas coletivas dos treinadores Renato Paiva e Diego Simeone. E segunda-feira, meio-dia no horário daqui de Los Angeles, 4 da tarde do Brasil, tem Botafogo e Atlético de Madrid no Rose Bowl. Tem Botafogo nesta segunda-feira contra o Atlético de Madrid, também na luta pela classificação. Jogo mais cedo, tá? Mais cedo pelo horário de Brasília, às 4 da tarde. Então nós teremos primeiro a definição do grupo B e depois a definição do grupo A nesta segunda-feira. Segundou com o Botafogo, mas as informações do domingo do Fogão chegam agora com a Sofia Miranda. Tudo bem, Sofia? Oi, Paulo, tudo bem com você? Um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente. Domingão de sol aqui em Santa Bárbara. Nesse momento, o time do Botafogo faz um treino aqui no Westmont College, o local onde a equipe está fazendo as atividades nessa primeira fase da Copa do Mundo de Clubes. Como você disse, amanhã tem esse jogo contra o Atlético de Madrid, 4 horas do horário de Brasília. Jogo que vai ser no Rose Bowl, o estádio de Los Angeles, onde quinta-feira o Botafogo já fez história vencendo o Paris Saint-Germain. Mas olha, eles estão reforçando que eles estão com um pezinho no chão porque não estão com a classificação garantida, né? Botafogo, para se classificar para as oitavas de final, pode vencer,
empatar ou até mesmo perder por até 2 gols de diferença para o Atlético de Madrid. Só que é óbvio que o Renato Paiva não vai ficar nada feliz se isso acontecer. Eles querem terminar essa primeira fase com 100% de aproveitamento, 3 vitórias. Depois desse treino, mais para o fim da tarde, 3 jogadores e o Renato Paiva vão para o Rose Bowl para cumprir aquele protocolo da FIFA, participar da zona mista. Renato Paiva vai responder as perguntas na entrevista coletiva. Vamos tentar saber dele se ele vai mudar a estratégia de jogo, se ele vai manter o Alan no meio de campo ou se ele vai tirar o Alan e colocar mais um atacante, como fez na primeira rodada, colocando Mastriani ao lado do Igor Jesus, ou se ele vai colocar o Cuiabano na ponta esquerda. Vamos seguir acompanhando o Botafogo nesse domingão de muito sol aqui em Santa Bárbara e depois lá em Pasadena, no Rose Bowl. Paulo, eu volto com você. Valeu, Sofia. Então, segunda-feira promete, nós teremos em campo 2 brasileiros. Haverá essa mudança nas janelas, tá? Você que está acostumado com 4 jogos por dia, um atrás do outro na programação do Sport TV, serão 4 jogos nesta segunda-feira, mas em 2 janelas. Botafogo, às 4 da tarde, enfrentando o Atlético de Madrid, e o Palmeiras contra o Inter Miami às 10 da noite. 4 jogos, mas em 2 janelas, com 2 deles simultâneos. Atlético de Madrid e Botafogo. Este é o confronto do mano a mano que vai acontecer aqui, que é o confronto também que vai rolar na Copa do Mundo de Clubes. Vou avisá-los desde já. Esse é um confronto aleatório que a gente poucas vezes projetava na vida, assim. Botafogo e Atlético de Madrid. Vê videogame total, pô. É verdade. Vou avisá-los que a gente está gravando isso aqui antes da segunda rodada dos 2 times. Então a gente não sabe se alguém tomou cartão, está suspenso, machucou e tal. Escalações estão aqui. Deixar o recado na tela, né? As bases, tá? Roda a vinheta para começar a brincadeira. Vitor Sérgio, Oblak ou John? Qual é o seu voto? O Oblak há algum tempinho aí um dos maiores, melhores goleiros do mundo. O John está muito bem salvando o Botafogo, mas inclusive salvou do empate no jogo contra o Seattle, mas é o Oblak. O Oblak realmente, né? É o quê? Papo de uns 10 anos, pô. Mais, pô. Talvez, né? Assim, entre os principais... O Courtois saiu depois da final, né? Então é 13, 14, depois 15, da primeira final, né? Depois da primeira final, 14, 15. Vai de Oblak também? O Oblak não tem muito o que fazer aí, né? Acho que essa briga ficou difícil pro John. No grupo tá embaçado. Um dia ele enfrenta o Donnarumma, no outro o Oblak. Fica difícil mesmo. Llorente ou Vitinho, ô Firmino? Llorente, né? Assim, e faz mais papéis também, né? Verdade. Eu não gosto muito do Llorente como lateral direito, mas eu acho que o Vitinho ainda não me apresentou com regularidade argumentos para eu votar contra o Llorente. Então, não é que eu não gosto, eu acho que ele é tão polivalente que eu acho que ele poderia, um lateral mesmo faria um papel melhor do que ele faz como lateral, mas eu vou de Llorente. Entendi. Lenormand ou Jair? Lenormand, eu vou votar no Lenormand porque tem uma bagagem boa, um jogador de seleção, então jogando muito bem nesse nível. Acho que o Jair, o Jair, ao que parece, está indo para o Nottingham. Eu acho que daqui a uns 3 anos a gente pode chegar à conclusão que o Jair é muito mais zagueiro do que o Lenormand. Hoje seria Lenormand. Você, acho que hoje é por aí, assim, vai ganhar pela quilometragem, em termos de potencial, acho que o Jair pode estar perto ali, não sei. Porque, assim, para o zagueiro não é só o trato, né? Precisa de posicionamento, entendimento do jogo, leitura, mas hoje Lenormand. Lenormand, por enquanto 3-0. Reinildo ou Barbosa? Aí, assim, tem uma adaptação aí também, mas na disputa do que está sendo falado aí na zaga, eu sou mais o Barbosa. Mesmo o Barbosa dessa temporada, que não é o Barbosa do auge da carreira dele ali, que foi a temporada 24. Você vai como Barbosa? Vou votar no Barbosa também. Acho que o Reinildo é um jogador que tem alguns bons momentos, mas nunca se firma, ou de uns tempos para cá, de uma temporada e meio para cá, não se firmou mais. Acho que o Barbosa é um líder, é um cara importante, um cara que sabe zagueirar quando precisa, um cara que faz muito bom na bola aérea. Se eu tivesse uma vaga, iria de Barbosa. Javi Galán ou Alex Telles? Então, Alex Telles é um jogador que poderia muito bem estar jogando na La Liga, como jogou até pouco tempo atrás no Sevilha, acho que e que veio para o Botafogo num nível muito bom. Tem ali algumas questões de minutos que precisam ser dosadas e tudo, mas num nível muito bom.
E o Galan, acho que ali é aquele lateral esquerdo ali correto e só. Então, entre esses dois, se eu tivesse uma vaga, eu escalaria Alex Telles. Alex Telles. Também é seu voto, Formigola? Alex Telles. Inclusive, a regularidade dele desde que chegou no Botafogo é um negócio incrível, né? Assim, ele agregou demais e muito rápido. Não teve adaptação, não teve nada. Acho que em todos os aspectos ele leva melhor. Técnicos e tudo. Gosto muito de Alex Telles. Sabe o que é foda? O meio-campo do Botafogo ele é muito forte. Mas aí tem batido com os meio-campo também que fica complicado. Depou ou Gregory? Não tem pra onde correr, né? O cara é o coração da seleção argentina e fundamental no meio-campo do Atlético de Madrid. Ele não sai do pé do árbitro. E assim, marcação, intensidade, tá ali. Técnica pra sair jogando, tá ali também. Se precisar embaçar o jogo, vai dar porrada, vai. Então, assim, o Depô é um meio-campista que tem tudo. Lembrando que na Udinese ele jogava de 10, né? Mas nem precisa lembrar disso mais aí. avançado. E aí? Depô também, né? Por melhor que esteja a fase do Gregor, uma vaga só, acho que são jogadores de prateleiras diferentes. Rodrigo Depô, muito bom. Pablo Barrios ou Marlon Freitas? Cara, eu vou te dizer, para chegar no Mundial, eu acho que o Marlon Freitas está jogando mais que o Pablo Barrios hoje. Eu vou de Marlon Freitas. Rapaz, você, Formiga? Eu já tinha falado que tinha jogo, votei no João Neves, mas acho que tinha jogo ali. Então aqui eu vou de Marlon Freitas. Olha. Subvalorizado o Marlon Freitas. Subvalorizado? Eu acho, pelos outros torcedores que não do Botafogo, com certeza. Se o Marlon Freitas estivesse jogando com o que está jogando, talvez vou até tirar time brasileiro para não gerar polêmica. Se o Marlon Freitas estivesse jogando, está jogando fora numa liga, liga importante ali, uma das 4 primeiras, ele já estaria na seleção brasileira, eu acho. Se o Marlon estivesse fazendo o que estava fazendo, sei lá, no West Ham, no Newcastle, ele já estava na seleção. Simeone ou Arthur? O filho do homem, né? No caso. Eu acho uma briga boa, assim, eu não sei se o Simeone é um jogador pronto e eu não sei se ele vai dar saltos, né, mas... Eu vou de Simeone porque eu acho que, assim... O que tu quer dizer que eu não sei se é um jogador pronto? Assim, eu acho que ele tem margem para evoluir, mas não sei se ele vai evoluir, entendeu? Ele tem margem para evoluir, mas eu acho que ele já tá pronto. Eu acho que ele pode fez mais, diferença no time, mas eu não sei se ele vai preencher isso aí, mas eu vou de Simeone. Simeone ou Arthur? Eu acho que o Arthur... perigoso, inclusive. Eu acho que o Arthur demorou a render, e aí acho que normal, tá do jogo, saindo lá da Rússia para vir para cá, para se adaptar num clube que tava uma bagunça ali, sem treinador e tudo, então acho que era ok, começou a crescer mais, mas acho o Simeone mais pronto, acho mais consistente, acho que o Arthur varia muito de desempenho. Se eu tivesse uma vaga aqui, eu acho que o Simeone, acho que ele entrega a ofensividade que o Arthur entrega e sem bola e de recomposição e na tática, acho que ele entrega mais. Eu vou de Simeone. Simeone, então, está escolhido. Samulino ou Cuiabano? Brasileiros. Samulino ou Cuiabano? Assim, gosto desse confronto. Eu gosto desse confronto. Eu vou votar no Samulino, mas eu acho que o Samulino precisa aproveitar melhor as oportunidades. Eu acho que o Samulino tem... Em alguns momentos a gente chega a ele com muita expectativa e ele acaba, como no jogo contra o PSG, mas eu acho que num geral ele é mais jogador. Samulino ou Cuiabano? Tipo, se o Samulino é vendido, o Atlético de Madrid pode ir atrás do Cuiabano? Pode ir atrás do Cuiabano. Né? Pode. Porque eu acho eles... Pode ir. Eu não acho eles jogadores tão diferentes, não, mas eu acho o Samulino trata um pouco melhor com... Acho mais jogador, Samulino. Grisminha ou Savarino? Tem como, né? Ele acabou com a coisa dele lá, né? De ter os filhos tudo no mesmo dia. Antoine. Foi? Ele tem 3 filhos que nasceram tudo no mesmo dia, né? Que não são trigêmeos. Ele agora teve o quarto? Cada um. Teve um quarto agora e nasceu no outro aleatório, né? Um dia aleatório. Deixou a natureza decidir, né? Não sei como é que foram os outros. Quebrou a corrente. Não, mas com certeza não foi coincidência. Alguém planejou isso aí, não é possível. O nascimento ou a... Não, isso você planeja, o nascimento não tem como. Vai saber. O destino pode ter ajudado. Grisminha ou Savarino? Griezmann, né?
Uma pena que o Savarino, que eu gosto muito, que acho que voltou a jogar muito bem, ou voltou a jogar bem, mas Griezmann, né? Cada final do Griezmann foi bem ruim na temporada, né? A reta final foi. Ele caiu muito. Julián Álvares ou Igor Jesus? Então, eu votei no Igor Jesus contra o Gonçalo Ramos e acho que muito bem votado, mas acho que contra o Julián Álvares, que vive uma fase muito boa, não dá pro Igor Jesus. Acho que eles podem até jogar juntos, né, no caso. Eu acho não, tenho certeza. Eles podem formar uma bela dupla de ataque, ou o Igor Jesus pode vir de trás. Como o Igor Jesus estava vindo de trás pro Mastriano e não ia vir de trás pro Julián Álvares. Mas num cara a cara vai com o Julián. E você? Não tem como, né? Ele tá falando de um cara que, ao passo que tem a força, ele também tem a presença de área, joga bem fora dela, precisa cair um pouco mais pro lado, como ele fez no City várias vezes, faz até na seleção também. Abre espaço pros outros, joga bem com e sem bola. O Julián é bizarro, assim. Fantástico. Simeone ou Renato Paiva? Poupa tempo, não. O Renato Paiva tem um histórico de trabalhos ali picotados, nem teve um trabalho profissional em Portugal, fez lá o trabalho independente Del Valle, a impressão que deixou no Brasil muito ruim no Bahia. Acho que agora ele pode até estar melhorando e tudo, mas o Simeone é o técnico mais bem pago do mundo por alguma razão, né? É porque ele tá há 15 anos no negócio, né? Aí tem que estar dando aumento mesmo. Se for botar aí ajustar pela inflação, já deu. Não sei. Simeone ou Renato Paiva? Eu voto no Simeone, mas esse voto no Simeone hoje é mais pelo que o Renato Paiva não está fazendo do que propriamente o Simeone esteja indo bem. Eu acho que o Simeone precisa entregar mais coisas, cara. Mas eu acho que o início da temporada passada foi bom. Até o meio da temporada ali, eu acho que foi bom. Essa pegada tem umas 4 temporadas que é isso aí mesmo. Ele começa a temporada bem, muda aqui uma coisa ou outra, não sei o quê, e na reta final dá uma... Se tivesse então, assim, tirando aqui ele ganhou ali... Que ele ganhou com o Soares, né? Que ele ganhou com o Soares, que já tem o quê? Uns 3 temporadas atrás, sei lá? Foi depois daquela que o Soares foi pro Grêmio. Exatamente. O Grêmio chegou em 23, né? 23. Chegou em 23, ou seja, temporada 21, 22. Não é isso? Não, 22, foi no meio da pandemia. 22, não, ele chega em 23 aqui, é 21, 22, aí ele fica 6 meses no Uruguai e vem pro Grêmio em janeiro de 23. Se fosse Atlético de Madrid 21, ou 22. Palmeiras? Se fosse Atlético de Madrid ou Palmeiras, Simeone ou Abel? Eu acho que hoje o Abel faz um trabalho melhor no Palmeiras do que o Simeone no Atlético. É isso que eu queria dizer. Você votaria em quem? Foi ele que trouxe hoje, não foi nenhum. Verdade. Boa pergunta, né? Boa pergunta. É que eu acho que o Simeone tem coisas... Eu ainda iria de Simeone. É bem equilibrado os dois, se complicou, né, no programa. Não tinha necessidade disso, né, no caso. Não, mas eu trouxe vocês junto, que já é grupo aqui. Achei de grupo. Tá no beira do abismo, já que ele caiu, ele puxou a gente. Os dois técnicos acho que conseguiram fazer times diferentes jogarem de formas diferentes. Mas de repente tenha tido mais decepção com o Simeone nesses 15 anos. No recorte do Mundial de Clubes, Renato Gaúcho ou Simeone? Quem teve a melhor estreia? Não, olha, no recorte tem um jogo. Cara, o Mundial permite muitas comparações insanas, né? Muito bom. Não. Tu acha? É só ver as últimas 5 edições desse programa. Não tem não. 1, 2, 3 jogadores do Botafogo, tá? Todo o resto é do Atlético de Madrid. Oblak, Llorente, Lenormand, Barbosa e Alex Telles. Depou, Marlon Freitas, Simeone, Samulino, Griezmann e Julián Álvares, treinados por Simeone, El Cholo. Vamos ver o que vai dar isso aí. Já que a gente falou do Botafogo, vamos falar então do Grupo B do Fogão. Depois de uma grande vitória diante do PSG, o Fogão agora enfrenta uma pedreira, o Atlético de Madrid. A posição do Grupo B é a seguinte: o Fogão líder com 6 pontos ganhos. O PSG na vice-liderança tem 3, o Atlético de Madrid tem 3 também, o Seattle Sounders tem 0 até agora, meu caro Rafa. Então os jogos são Sounders e PSG, amanhã 16 horas e depois esse grande jogo no mesmo horário também, mas em Pasadena, Atlético de Madrid e Botafogo. O Botafogo tá lá líder, mas ainda não tá com a classificação garantida, né? Justamente porque enfrenta um time que tem uma equivalência ali com ele.
não tem jogado bem na competição, o Atlético de Madrid. Até a partida contra o Seattle Sounders também foi ruim. A equipe chegou a tomar 2 gols, sendo anulado, mas o Seattle Sounders conseguiu agredir o Atlético também. Ao que parece, eles ainda estão esperando para ver como se dá essa primeira fase. E na segunda fase, vamos ver se os europeus colocam o pé no acelerador. Então agora vamos ver que a gente elogiou aqui, o Bayern e a Juventus, por exemplo. Para cada um. Quem vai trazer mais informações do Fogão pra gente é o Júlio Gomes, nosso enviado especial, a Copa do Mundo de Clubes, direto de Los Angeles. Marcou ontem pelo Borussia Dortmund. O Atlético de Madrid treina em Los Angeles debaixo de um sol de rachar. É assim que será o jogo desta segunda-feira. Ao meio-dia, aqui de Los Angeles, 4 da tarde de Brasília. Expectativa de 30 graus, temperatura altíssima, para o jogo que vai definir classificado para as oitavas de final do Mundial de Clubes. Aqui, no Los Angeles Coliseum, palco da abertura da Olimpíada de 84, e que será também palco da abertura da Olimpíada de 2028, o Atlético de Madrid se prepara para tentar fazer história. Precisa ganhar do Botafogo por pelo menos 3 gols de diferença, considerando que o PSG muito provavelmente vencerá o Seattle Sounders na outra partida. O ataque do Atlético foi pouco eficiente nos 2 jogos do Mundial. Julian Álvares e Sorloth, o norueguês, devem repetir a dupla de ataque que fizeram na reta final da temporada e também no jogo contra o Seattle. Ao Botafogo, basta ganhar ou empatar para ser primeiro do grupo. Se perder por 1 ou 2 gols, o Botafogo passa na segunda colocação. Se perder por 3 gols ou mais, aí precisaria secar o time do PSG. Simeone, há 14 anos no cargo no Atlético de Madrid, conhece tudo sobre esse time, tudo sobre esses jogadores. Vamos ver se ele conhece também o segredo para destrancar a super eficiente defesa do Botafogo. Na tela, prováveis escalações para essa partida. Atlético de Madrid, provável com Oblak, os 2 zagueiros, o Jiménez ou o Lenglet e o Lenormand nas laterais. Llorente pela direita e o Galan pela esquerda. Meio campo, Rodrigo De Paul, Barrios, o Simone e o Koch. No ataque, o Julian Álvares e a dúvida entre Griezmann e o Sorloth. O Botafogo de Renato Paiva deve ir a campo com o John, Vitinho, Jair, o Alexander Barbosa e o Alex Telles. Meio campo, o Gregory, Marlon Freitas e o Alan, Arthur, Igor Jesus e Savarino no ataque. A gente, em condições normais, antes de começar essa Copa do Mundo, eu diria: Atlético de Madrid é favorito. Eu não digo mais, meu caro Rafa. Eu tô contigo nessa. Pelo desempenho do Atlético, pelo que tem apresentado o Botafogo. O desempenho defensivo, contando bastante com o sacrifício de Arthur e Savarino, deixando o Igor Jesus sozinho na frente, foi muito bonito de se ver como coletivamente o time do Botafogo se sacrificou ali um pelo outro, cobrindo o espaço, ajudando a defesa, tirando às vezes bolas que poderia ter saído jogando de uma maneira diferente, mas que naquela situação em que o PSG colocou o Botafogo na partida, só restava aquela opção. Mas taticamente o Botafogo fez uma partida perfeita contra um dos melhores ataques do mundo. Como o Júlio bem disse no boletim dele, o ataque do Atlético de Madrid está devendo. Talvez o Botafogo não precise ser tão perfeito assim, consiga escapar até bem mais. A grande questão é, o PSG tem um controle de bola que na Europa é muito diferente de todos os times, inclusive do Atlético de Madrid, que é uma equipe um pouco mais reativa e tem ali no meio campo uma força e um poder de marcação muito grande. Então talvez o Botafogo também tenha dificuldade para encontrar espaço. Eu já acho que o Botafogo não vai jogar tão fechado assim como quando enfrentou o PSG. Então ele vai propor um pouco mais o jogo contra o Atlético de Madrid. Mas mesmo podendo perder por 2 gols, será que não é muito arriscado? Porque você vai encontrar dificuldades para achar espaço nessa defesa do Atlético de Madrid. É um time que a gente até brinca por conta do seu técnico e da maneira como ele gosta que a equipe se porte. É praticamente um time de Libertadores jogando na Europa. Um time de extrema raça, extrema entrega. Então o Botafogo, acredito, vai ter mais dificuldades para achar espaço. Porém, acho que vai fazer um jogo para empatar. Vamos saber um pouquinho mais sobre o adversário do Botafogo. O Léo James fez uma análise especial de como joga o Atlético de Madrid de Simeone.
aqui nesse torneio. Pode usar a linha de 4 jogo a jogo, focar na próxima tarefa. De repente, linha de 6. Muito obrigado. Todas essas possibilidades podem acontecer no Atlético de Madrid do Simeone. Está confuso? Calma, a gente está só começando e eu vou te explicar tudo direito. O Atlético parte de um 4-4-2, geralmente com Griezmann e Álvares formando a organização da equipe depois 2 volantes, 2 pontas, 2 laterais, 2 zagueiros. Mas esse desenho pode variar para um 5-3-2, quando um ponta baixa para ajudar a última linha, e o outro integra de meio-campista. Que os jogadores do Real Madrid precisam estar prontos consiste em uma linha de 6, com 2 pontas, no caso, Gallagher e Simeone, baixando juntos e se alinhando aos laterais e zagueiros. Para ficar ainda mais claro, vamos para a pancheta. Não importa o jogo, não aqui importa o campeonato. Aqui está o 4-4-2 do Simeone no Atlético de Madrid. E a variação de formação tática tem a ver com Gallagher e Simeone, no caso, o filho do treinador. Ele pode baixar um deles para integrar essa última linha, no caso, formando 3 zagueiros e o Simeone praticamente como um ala. O Gallagher vai dar uma ajuda a Barrios e depois com Álvares e Griezmann mais à frente, o 5-3-2 que eu já te mostrei. A outra opção, no caso, é o Gallagher baixar também na última linha, no caso, formando 6 jogadores com 2 volantes e 2 atacantes. É indispensável ao Atlético a boa comunicação entre ponta e lateral. O Galán, lateral esquerdo, sai no combate ao Rafinha. Ele faz um gesto para o Gallagher ocupar o espaço que ele deixou. Isso faz com que o intervalo entre lateral e zagueiro não fique grande e o adversário não consiga jogar por ali. Muito bom, Gui. Se você acompanhou o vídeo do PSG aqui no canal do Band Esportes, a gente explicou o que é a métrica PPDA, que nada mais é do que passe de duração defensiva. Quantos passes uma equipe deixa que o adversário troque até pouco mais da linha do meio campo antes de uma ação defensiva. Um desarme, uma interceptação, uma falta. Quanto mais baixo esse índice, melhor em teoria é a pressão na saída de bola do adversário. No caso do Atlético de Madrid, esse número foi 14,6 no último campeonato espanhol, que é alto. Mas isso mostra que o Atlético não é aquele time que sobe marcação para dificultar a vida dos oponentes logo no primeiro passe. O Atlético de Madrid foi o time com menos impedimentos dos adversários nas partidas, o que também corrobora com essa ideia de não subir tanto o bloco. As linhas não ficam tão altas quanto o Barcelona, por exemplo, equipe que lidera esse quesito. Com isso, o adversário fica menos vezes em impedimento, já que tem menos espaço atrás da última linha. Mas o Atlético de Madrid passa longe de ser um time sem recursos ofensivos e conta com uma dupla de ataque que quase todos os times do planeta gostariam de ter. Griezmann e Álvares. É importante uma boa coordenação entre eles. Os dois gostam de voltar para participar do jogo, mas é interessante que eles se alternem nesse papel para o time não perder profundidade. Aqui o Álvares sai mais para buscar a bola e o Griezmann mantém a posição. Já nesse lance, situações trocadas. Griezmann baixa para receber e o Álvares fica próximo à última linha do Barcelona. Para fixar a última vez, prometo, Griezmann sai para trocar passes, Álvares fica mais posicionado no comando de ataque, para colocar velocidade nesse time do Atlético de Madrid. Agora, o Griezmann é um cara inteligentíssimo jogando bola. Acho que vale a gente entender os movimentos dele com a ajuda do One Sport Analyze. Né? E é muito bacana a gente aqui ele já observa a movimentação do Conor Gallagher lá em cima do seu vídeo. O Griezmann faz o movimento clássico de desgrudar da última linha do adversário para receber. Gira e já faz o passe no espaço e no tempo certos para o Gallagher. Já nesse lance, ele fica em impedimento de forma proposital, para coordenar o ataque do Atlético. Ele gesticula para o zagueiro levar a bola e no momento certo ele retorna para trocar passes. Mais uma vez o Griezmann impedido para confundir os defensores adversários. Mas no momento em que o Barrios recebe a bola e ele nota que pode ser lançado na profundidade, ele atrasa a passada e já faz o movimento para arrancar. Ele amortece a bola com a esquerda e finaliza de direita para fazer o passe. Mas e se eu te contar que o artilheiro do Atlético no Campeonato Espanhol não foi nem o Griezmann e nem o Álvares? Pois é, o goleador do time foi o Sototti, não só no futebol europeu. Na temporada passada, ele foi vice-artilheiro de La Liga pelo Villarreal. Chegou nessa temporada no Atlético de Madrid e fez vários gols saindo do banco. O Atlético, por sinal, é o time que mais vezes balançou as redes adversárias com reservas. Dos 20 gols do Sorloth em La Liga, 10 foram feitos
pontos em jogos em que ele não começou atuando. Se a gente olhar por ponto de vista de O estratégia, Atlético de Madrid geralmente utiliza um 4-4-2, como eu já te mostrei nesse vídeo. Mas não é a estrutura usada e ela só um ponto de partida. Varia de acordo com o adversário, o Simeone tem um repertório grande. A partir de agora eu vou começar a construir alguns cenários possíveis para o Atlético. Então, uma saída de 3 com o Llorente, o lateral direito, baixando, e isso pode liberar o lateral esquerdo, o Galán. Na prática, o Atlético vai ter um 3-2-5 com a bola, com vários jogadores atacando a última linha. Isso quer dizer que sempre o lateral esquerdo vai ser liberado e o direito vai ter que ficar mais próximo dos zagueiros? Não. E agora eu vou fazer algumas trocas aqui para mostrar realmente esses cenários possíveis para vocês. Então, um zagueiro que tem ganhado muito espaço à medida que a temporada foi avançando foi o Lenglet. Dá uma variação interessante para Jiménez e Lenormand, já que o Lenglet é um zagueiro canhoto. Vou tirar também o Galán e trocá-lo pelo Azpilicueta, que era jogador do Chelsea, que já está há bastante tempo aqui no Atlético de Madrid. Vou tirar também o filho do Simeone para a entrada do Molina, o lateral de mais explosão aqui no caso. E essas variações vão construindo um novo Atlético de Madrid. A última troca que eu vou fazer é a saída do Gallagher para a entrada do Samuel Lino, jogador brasileiro. Agora, nesse caso aqui, eu tenho uma saída de 3 com o lateral esquerdo mais baixo, no caso, o Azpilicueta, e o lateral direito na linha de 5 que atacam a última linha adversária. O Molina mais aberto e o Llorente jogando por dentro. Agora, com imagens de campo só para fixar. Nessa situação, o Atlético usa um 3-2-5 para atacar. O Llorente, lateral direito, fica mais próximo dos dois zagueiros. Enquanto o Galán, lateral esquerdo, fica lá na frente, atacando a última linha. Agora, com o Benfica, eixo do time invertido. O mesmo 3-2-5, só com o Reinildo, jogador do lado esquerdo, mais próximo dos zagueiros, e o Llorente mais alto na última linha de 5. O Atlético chegou até uma sequência de vitórias seguidas entre compromissos pelas 3 competições que disputaram. Marca inédita na história do clube. Foram 83 dias, sem saber o sabor de um empate sequer. Isso aconteceu entre outubro de 2024 e janeiro de 2025. Mas a sequência que definiu o que seria a temporada do Atlético aconteceu entre o final de fevereiro e o começo de março. Nesse intervalo de tempo, o Atlético teve 2 confrontos com o Barça no final da Copa do Rei e acabou eliminado do torneio. 2 embates com o Real pelas oitavas da Champions, mais uma eliminação. E a distância para o líder Barcelona e na Liga já era de 9 pontos. Ou seja, sem grandes aspirações na temporada. Já é Black de Vale a gente destacar também que você merece o número de gols feitos na reta final dos jogos. O Atlético marcou 20 vezes nessa temporada após os 45 minutos do segundo tempo. É muita coisa. Um time com a essência do Simeone. Desistir não é uma possibilidade. Então, o Jair jogou muita bola contra o PSG, foi um dos destaques da partida, fez uma marcação perfeita, foi uma partida irretocável do jogador, que acho que junto com o Barbosa foram os destaques, vamos dizer assim, do jogo, e o Real Madrid estaria interessado no jogador, mas o próprio Jair, né, que estaria envolvido na negociação também no caso, uma negociação paralela, que tem negação, que não tem, é meio disse, que estaria envolvido em negociação com o Nottingham Forest, mesmo time que estaria levando o Igor Jesus e que também queria o Cuiabano, mas segundo informações do bastidor do Botafogo, o jogador disse que quer ficar no Glorioso. Eu até entendo ele, vejo como uma boa opção para a carreira dele, já que ele é muito jovem e o Botafogo tende a ter grandes competições a disputar e ele seria titular esse ano, já que o Bastos até agora não conseguiu voltar, não conseguiu pegar uma sequência aí de treinamentos sem se contundir. Pode ser que ele tenha praticamente o ano inteiro para jogar titular junto com o Barbosa. E para valorizar o jogador, acho que ficar aqui seria bem melhor do que sair para o Nottingham Forest, por exemplo. Já Real Madrid é outra história, né? É mais atrativo. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Mas é interessante ver ele valorizado ao ponto do Real Madrid querer ele. E também ver que o jogador quer ficar no Botafogo em vez de sair para a Europa desesperadamente. Bom, pessoal, então é isso. Fico por aqui, tá? Dá uma moral aí. Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá?
Tem link para você ir pro Instagram, pro canal reserva, canal principal, tudo aqui na descrição. Dá uma moral pra gente. Botafogo é maravilhoso, cara. Botafogo é uma parada fora de série. Obrigado, meu Deus. Obrigado por ser Botafogo, cara. Obrigado. Vamos partir pro próximo vídeo aí. Mais tarde a gente conversa mais. Tamo junto. É Botafogo. Vamos agora ir rumo ao título mundial. E vamos fazer. Agora é loucura. Agora é loucura. Daí pra frente é só loucura. Vamos rumo ao mundial.